Jornal da Justiça. Suspenso no Supremo julgamento sobre limites da atuação do relator na homologação de acordos de delação. Maioria já votou por preservar acordo e manter o ministro Edson Fachin à frente dos processos que envolvem a JBS. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Proteína, que apura o contrabando e a venda irregular de anabolizantes em 6 estados. Agentes também fazem buscas em 2 endereços ligados à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, dessa vez à procura de joias que teriam sido compradas com dinheiro de propinas. PMs envolvidos no desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo em UPP no Rio são condenados por corrupção de testemunhas do caso. E fraternidade e humanismo são temas de conferência no Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Proteína. A investigação apura o contrabando e a venda irregular de anabolizantes em 6 estados. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal investiga 3 organizações criminosas que contrabandeavam e vendiam de forma irregular anabolizantes e drogas usadas para o emagrecimento. São cumpridos 30 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O comércio ilegal acontecia em academias, lojas de suplemento e também por particulares. A estimativa é de que o grupo tenha movimentado R$2 milhões. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa trazia, sem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, drogas fabricadas em outros países como o Paraguai e Argentina. E eles agiam em conjunto, com a ajuda de servidores públicos da segurança pública, como policiais civis, militares e federais. Érica. Obrigada, Carolina. A Justiça negou liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Recife, acompanhou o parecer do Ministério Público Federal e negou os pedidos de liberdade. Para o MPF, Cunha e Henrique Alves praticaram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de forma continuada. Eles são acusados de receber propina para favorecer empresas da construção civil na obra do estádio Arena das Dunas, em Natal. Henrique Alves está preso no Rio Grande do Norte, Eduardo Cunha no Paraná, por conta de outro processo da Lava Jato. E uma associação foi condenada no Paraná por prática de cartel em licitações em obras públicas. Um grupo de empresários e pessoas físicas atuava para alternar a empresa vencedora. Um parecer do Ministério Público Federal defendeu a condenação dos envolvidos. Construções grandiosas e combinadas, mas a prática de cartel em licitações em obras públicas no Paraná foi condenada pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A decisão seguiu parcialmente o entendimento defendido pelo Ministério Público Federal. O processo é contra a Associação Paranaense de Empresários de Obras Públicas, das empresas associadas e os representantes legais. O parecer explica como funcionava o esquema: reuniões para acertar o resultado da licitação, recomendação para que empresas não participassem do processo e assim frustrar a licitação, e ainda a combinação de preços acima do estipulado no edital. Os envolvidos apresentaram as defesas. Alegaram que o suposto valor elevado das propostas ocorreu pela alta dos custos e insumos do asfalto e que não houve superfaturamento nas obras licitadas. Mas o representante do Ministério Público Federal, junto ao CAD, defendeu a condenação de todos os citados por infração à ordem econômica. E a decisão veio depois de 13 anos. Com a condenação, serão abertos processos administrativos contra os envolvidos. O Ministério Público Federal solicitou o envio das informações ao Ministério Público do Estado do Paraná para tomar as medidas judiciais cabíveis. Em despacho assinado ontem, o ministro Edson Fachin determinou que fosse dada ciência à Procuradoria-Geral da República por meio de cópia digitalizada do relatório parcial da Polícia Federal sobre as investigações que envolvem o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. O ministro decidiu ainda
que a Polícia Federal deve entregar os laudos periciais faltantes no inquérito tão logo sejam concluídos os trabalhos. A partir dessa decisão, os autos serão mantidos na Secretaria do Supremo até que a providência da autoridade policial seja cumprida. Só depois disso, o processo será remetido à PGR. Os parlamentares que são advogados não podem advogar contra qualquer instância do poder público. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Está previsto no Estatuto da Advocacia que membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, são impedidos de exercer a advocacia contra ou a favor de ente público. Esse advogado explica que isso se dá para evitar que membros do Poder Legislativo, ou seja, aqueles que fazem a legislação, advoguem contra ou a favor dessas mesmas leis. O que não é possível, de repente, é ter um candidato eleito e não comunicar à OAB desse seu impeditivo, mesmo que seja temporário. A exemplo, um deputado, ele é advogado, ele passou a exercer a atividade, ele vai ser obrigado a parar de exercer a atividade da advocacia? Não. Ele vai ter um impeditivo fracionado do que ele não pode fazer. Mas em um caso julgado pela primeira turma do STJ, um deputado estadual atuou como advogado a favor de uma empresa de saúde em questão que discutia a cobrança pelo município de Manaus de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Na ocasião, os ministros entenderam que a proibição do estatuto não alcançaria o poder municipal, uma vez que o deputado foi eleito em esfera estadual. O município de Manaus, então, pediu para a decisão ser embargada. A primeira sessão do STJ acolheu o pedido. Para o ministro Og Fernandes, relator do caso na primeira sessão, o Estatuto da Advocacia é claro ao proibir o exercício profissional para os advogados que são membros do Poder Legislativo em qualquer hipótese que envolva o poder público. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou a redistribuição dos inquéritos abertos a partir de delações de executivos da Odebrecht, distribuídos inicialmente por prevenção ao ministro Edson Fachin. Em todos os casos, foi afastada a presença dos requisitos de conexão ou continência dos fatos investigados com os demais processos relativos à Operação Lava Jato, que justificariam a distribuição por prevenção. Com a redistribuição, o inquérito que investiga o deputado Carlos Zaratini passou à relatoria do ministro Luiz Fux, e o que tem como investigados, além de Zaratini, o deputado João Carlos Bacelar, o ex-deputado Cândido Vacareza e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, terá como relator o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Dias Toffoli ficou com a relatoria do inquérito que investiga o deputado Júlio Lopes. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em uma operação para tentar encontrar joias da ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. A ação é um aprofundamento da Lava Jato. A repórter Evne Araújo tem outras informações para a gente. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados a Adriana Anselmo, nas casas da ex-governanta dela e da irmã. Segundo a Polícia Federal, até agora já foram recolhidas 149 joias que foram compradas com dinheiro de corrupção. Ao todo, a polícia busca 189 itens. Segundo a polícia, a suspeita é que todo esse material valha pelo menos 11 milhões de reais. Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Suspenso no Supremo julgamento sobre limites da atuação do relator na homologação de acordos de delação. A gente volta já já. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de uma nova investigação sobre o senador Aécio Neves, afastado por suposta prática de lavagem de dinheiro. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. As investigações estão sendo feitas com base na delação da JBS, em que Joesley Batista teria pago 2 milhões de reais em propina para o senador afastado Aécio Neves. A apuração também tem um foco de comprovar se Aécio tentou ocultar a origem do dinheiro. A defesa de Aécio disse por meio de nota que recebe a informação com naturalidade por se tratar de desdobramento da denúncia inicial. O pedido do novo inquérito foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Érica. Obrigada, Fernanda.
O major da PM do Rio de Janeiro, Edson Raimundo dos Santos, e o soldado da corporação, Nilland de Oliveira, foram condenados pela Justiça por corromper testemunhas do caso do desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza. A pena para o crime é de 2 anos em regime aberto. Outros 2 acusados, o tenente Luiz Felipe de Medeiros e o soldado Bruno Medeiros Atanásio, foram absolvidos. Os policiais condenados, segundo o Ministério Público, ofereceram dinheiro a 2 testemunhas. Em troca, elas teriam que afirmar à Polícia Civil que Amarildo foi morto por traficantes. O ajudante de pedreiro, Amarildo de Souza, desapareceu em julho de 2013, após ser detido por PMs e levado para a sede da Unidade de Polícia Pacificadora na Rocinha. Foi suspenso nesta quinta-feira o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre os limites da atuação do ministro relator na homologação de acordos de colaboração premiada e a relatoria do acordo de delação dos sócios do grupo empresarial JF. Até o momento, 7 dos 11 ministros da Corte votaram para que o ministro Edson Fachin continue na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. O questionamento foi levantado em recurso do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que foi citado por executivos da empresa como destinatário de pagamentos irregulares. O governador alega que as acusações não têm relação com a Lava Jato e que, por isso, o caso deveria ter sido distribuído a outro relator. Mas os ministros que já votaram entendem que a conexão existe, especialmente por conta de desvios do Fundo de Investimento do FGTS, que beneficiaram o grupo empresarial, ao qual pertence a JBS. Esta competência se fixa efetivamente no ministro Luiz Edson Fachin, evidentemente sem prejuízo, como bem consignará Sua Excelência, de que, no curso das investigações, se Sua Excelência entender próprio o desmembramento de qualquer fração da investigação para encaminhamento à livre distribuição, isso também será legítimo e não infirmará as decisões que tenham sido praticadas enquanto tenha ele exercitado a sua competência. O Procurador-Geral da República apresentou um memorial onde faz um estudo comparativo dos vários inquéritos e petições que mostram com muita clareza que os fatos relatados nos inquéritos 4326, 4327, 4367, 4462, 4470 e na petição 6122 revelam fatos que também foram mencionados nos depoimentos de Joesley Mendonça e de Ricardo Saúde. Portanto, com relação à primeira questão que estamos discutindo aqui, eu não tenho nenhuma dúvida em assentar a prevenção do eminente ministro Fachin para relatar esses feitos com base, insisto, neste excelente memorial apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros também consideraram válida a homologação das delações da JBS, feita de forma monocrática pelo ministro Fachin. Há 2 momentos. O momento inicial da homologação, que estou a propor, que se situa à luz do artigo 21 do regimento interno desse tribunal, nos poderes ordinatórios e instrutórios do relator, e o segundo momento, que é onde se lê sentença final, leia-se aqui a decisão colegiada da turma ou do plenário. Então, esse é o primeiro limite da questão de ordem. O segundo limite, qual é o conteúdo da decisão homologatória do relator? A legalidade, a regularidade e a voluntariedade. Isso corresponde a dizer, nos termos precisamente do parágrafo 4º, do artigo 4º desta Lei 12.850, que o exame do relator é um exame que confere existência e validade. Sou convencido de que a colaboração premiada, uma vez homologada, só não será honrada se o colaborador não cumprir com as obrigações que ele assumiu. Porque, do contrário, se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, obtém as informações para punir réus mais perigosos ou crimes mais graves. Portanto, se beneficia do colaborador
e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do Instituto da Colaboração Premiada. Uma vez homologada a delação, no momento do julgamento, somente a eficácia da colaboração poderá ser analisada. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal invalidade de delações premiadas. Contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator assim: você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz: eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Mas a maior autoridade judicial do país é o Supremo Tribunal Federal. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Não, se ele pode nem denunciar... Vai avaliar a legalidade... Não, mas espera aí, o Ministério Público pode não denunciar. Se ele pode não denunciar, por que ele não pode dar uma pena menor? Também foi debatida a possibilidade de revisão dos benefícios concedidos aos colaboradores. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, só contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Mas essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeita os votos dos outros. E por falar, estão sendo plenamente respeitar o voto dos outros, ouvindo vocês. Inclusive foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa, temos outras considerações. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Em princípio, a homologação do relator é rígida e válida sob todos os aspectos. Mas se o plenário, à luz da coleta de provas que é feita posteriormente, sob o crivo do contraditório, se deparar com uma nulidade insanável ou com uma ilegalidade intransponível, eu não posso crer em sã consciência que nós, no plenário, possamos ficar silentes com relação a isso. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. Após a sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, 2 ministros falaram com a imprensa sobre os acordos de colaboração. O ministro Celso de Mello ainda não votou, mas destacou que a decisão tomada pelo Supremo no julgamento dessa quinta-feira legitima o andamento processual adotado até agora em relação às homologações feitas por ministros do STF e também ao conteúdo dos acordos de colaboração premiada. Ele ressaltou o papel do Estado na utilização das colaborações como ferramenta de investigação. O que preocupa o tribunal é que, assumido um compromisso pelo Estado, cumpridas as obrigações integralmente pelo agente colaborador, não tem sentido, sob pena de ofensa inaceitável ao princípio da segurança jurídica, ao postulado da confiança e ao princípio da boa-fé objetiva, não tem sentido que o Estado juiz, não é, proceda deslealmente e simplesmente desconsidere o teor de um acordo de colaboração premiada que foi objeto, sim, de supervisão judicial, de exame judicial e de final homologação mediante um ato decisório emanado de autoridade judiciária competente. O ministro Luiz Roberto Barroso é um dos 7 integrantes da Corte que já votaram. Para ele, a legalidade dos acordos de colaboração premiada deve ser analisada no momento da homologação. Nós estamos lidando com uma figura nova e construindo, pela doutrina e por decisões jurisprudenciais, o seu perfil. Portanto, a minha posição é, se você puder mudar o acordo lá na frente por motivo de legalidade, você destrói o Instituto. Portanto, a minha posição na construção do Instituto é questões de legalidade você resolve na homologação e depois não pode discutir mais. Só pode não cumprir o acordo se o colaborador não tiver cumprido, senão o Estado tem deveres de lealdade.
Bom, e para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, a lei do crime organizado proíbe a participação de um juiz ali na feitura, né, do acordo de colaboração premiada. Essa colaboração premiada, como o próprio ministro Edson Fachin denominou durante o julgamento, ele disse, é um negócio jurídico realizado entre o Ministério Público e aquela pessoa que está sendo investigada, ou acusado, ou depoente. Nesse momento da elaboração desse acordo, o juiz, o Poder Judiciário, não se intromete. Mas esse acordo, ele tem que ser levado à homologação. E são justamente os limites da atuação do relator aqui no Supremo Tribunal Federal é que está sendo discutido nas sessões que foram objeto de discussão, tanto na sessão da quarta-feira, numa sessão monotemática, e na quinta-feira dessa semana também, com a promessa de que esse tema seja retomado na próxima quarta-feira, porque ainda faltam 4 ministros para poder votar. 7 ministros já acompanharam o ministro relator Edson Fachin, no sentido de que os limites do relator, no momento da análise, para que haja a homologação desse acordo, dessa colaboração premiada feita junto ao Ministério Público, deva circunscrever-se apenas a aspectos formais e materiais desse acordo. Noutras palavras, ministro Edson Fachin, seguido pelos demais 6 ministros, na quarta-feira, ministro Alexandre de Moraes e os outros que votaram na sessão de quinta-feira, entenderam que o ministro relator, nesse primeiro momento, ele deve analisar a legalidade do acordo, como o ministro Roberto Barroso disse na entrevista, a voluntariedade, a espontaneidade no processo de colaboração e a regularidade desse processo em que vão se analisar esses aspectos formais. E o ministro Edson Fachin, no seu voto, disse, aqui, diante desse negócio e dessa atuação do relator, ele vai analisar os pressupostos de existência e validade da colaboração premiada. A eficiência e a eficácia dessa colaboração deve ser uma decisão proferida pelo órgão colegiado, ou a turma do Supremo Tribunal, uma das turmas, ou o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, esses seriam 2 momentos em que ele limitaria a atuação do magistrado e dos juízes aqui no âmbito da Suprema Corte. E como você disse no início, Érica, você disse, o acordo de colaboração premiada, ele não pode ter, por força da lei, uma intromissão do Poder Judiciário no momento da sua confecção. Isso porque a gente disse que ele não está sujeito à cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, não é preciso que um magistrado, que um juiz autorize o Ministério Público a fazer esse acordo. Não. Assim como existe na interceptação telefônica, ela não é realizada sem uma ordem judicial. A quebra de sigilo bancário ou fiscal, ela não é realizada se não houver uma ordem judicial. Para que haja colaboração premiada, o Ministério Público faz o ajuste ou esse negócio com o depoente, o investigado ou o acusado e depois, no segundo momento, submete a essa homologação perante o Poder Judiciário. Essa é a tramitação e é nesse sentido que vem caminhando o julgamento tanto da petição, ou da questão de ordem trazida pelo ministro Edson Fachin, como também do agravo que estão sendo submetidos a julgamento nessa semana, com a promessa da semana que vem continuar. Então volta esse assunto semana que vem? Esse assunto volta. A ministra Carmen disse que na quarta-feira será o primeiro julgamento a ser realizado, o primeiro a ser chamado, apregoado no plenário. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Fraternidade e humanismo são temas de conferência no Supremo Tribunal Federal. A gente volta em instantes. O professor Dr. Paulo Ferreira da Cunha apresentou nesta manhã uma conferência no Supremo Tribunal Federal com o tema Fraternidade e Humanismo, novos paradigmas para o direito. Quem tem as informações acompanhou é o repórter Gabriel Cefrei. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. A iniciativa de promover a conferência foi do ministro Edson Fachin. Magistrados, ministros de tribunais superiores e também especialistas no assunto discutiram, como você disse, Érica, a fraternidade e humanismo, novos paradigmas para o direito. Vamos acompanhar na reportagem. A conferência foi aberta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele falou sobre a importância da fraternidade e do humanismo como forma de reconciliar o país com a sociedade, o respeito à Constituição e o valor da liberdade, ética e desenvolvimento. O ministro também comentou sobre o atual momento jurídico e político do país. No dia de hoje, tramitam 117 inquéritos, por hora vinculados à cognominada Operação Lava Jato.
mais 25 outros, o que totaliza, ainda sem eventuais redistribuições, 142 inquéritos. Neste semestre, de fevereiro até esta data, em incidentes processuais derivados de processos penais originários, tivemos 576, além de ações penais, cautelares, extradições e prisões. Sim, o sistema está a funcionar, as instituições estão a funcionar e, portanto, não há que se falar em crise institucional. O evento contou com a participação da ministra Rosa Weber, do ministro aposentado do STF, Aires Brito, e integrantes de outros tribunais superiores. Eles e os mais de 100 participantes assistiram à palestra do professor de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, Paulo Ferreira da Cunha, que, ao falar sobre o tema, destacou a atual situação do direito. Para que haja direito fraterno humanista, eu julgo que, antes de mais, é necessário que haja novos juristas. Infelizmente, as faculdades de Direito, pelo mundo fora, são faculdades de apenas algum direito. Ou seja, com pouca variedade de estilos do direito. E há pouca fraternidade e humanismo no nosso ensino de direito e nas suas diferentes instâncias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, cancelou a participação dele na inauguração do posto de identificação biométrica que aconteceu hoje em Belém, no Pará. O ministro seguia na noite de ontem para a cidade, mas um incidente na aeronave o obrigou a retornar a Brasília. De acordo com o Centro de Comunicação Social da Força Aérea Brasileira, a falha técnica foi constatada durante o voo. Os pilotos realizaram os procedimentos previstos e, por precaução, decidiram retornar a Brasília. Em nenhum momento a segurança dos passageiros foi comprometida e o pouso ocorreu ainda na noite de ontem. O Meio Ambiente por Inteiro de amanhã faz uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O programa mostra iniciativas para a preservação e sustentabilidade do planeta. Você vai saber também como o Supremo Tribunal Federal trata o tema e vai conhecer o processo histórico que deu origem a essa data simbólica. Então não perca o Meio Ambiente por Inteiro amanhã ao 12h30. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.